Salve, salve, amigos e amigas. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse blá 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 que vem da minha parte, né? Estamos aí às vésperas, na antevéspera, para ser mais exato, do Dia da Consciência Negra. Um dia que para mim não é um dia de comemorar, no sentido de festejar. É motivo para rememorar, no sentido de trazer à memória a abolição da escravatura, como ela foi feita em 1888, porcamente, né? E todos os impactos, todas as cicatrizes, todas as consequências que a forma com que a abolição da escravatura foi feita traz até hoje para a sociedade brasileira. E tem gente que diz que não, isso aí aconteceu há muitos anos atrás, hoje em dia não tem mais nenhum tipo de resquício disso, não, né? Alguns juram de pés juntos que não existe racismo no Brasil. É muito triste constatar que às vésperas do Dia da Consciência Negra, volto a dizer, um dia que para mim é um dia de reflexão, o que esteja repercutindo no Brasil seja mais um caso de racismo, de xenofobia, de ignorância, ocorrido num estádio de futebol, num campo de futebol. Uma torcedora do Avaí, né, Santa Catarina, em um jogo entre Avaí e Remo do Pará, essa torcedora ali na arquibancada virou ali para a torcida do Remo, né? E começou a falar: olha a sua cor, você veio de jegue, você gastou todo o seu salário para estar aqui, você é pobre, olha, o prefeito aqui da cidade não aceita pobre não, hein? Toma cuidado com o prefeito da cidade, porque lá em Santa Catarina está ocorrendo um tipo de política de higienização social, ou seja, se você é pobre, se você é negro, se você não tem condições financeiras, se você tem algum tipo de problema, você não é aceito lá, você precisa ser branco, bem-sucedido, rico, para chegar e ficar bem, ser bem aceito na cidade, né? Basicamente é isso que tem acontecido, uma política de limpeza, de higiene social, higienização social, é o que tem ocorrido lá. Igual Pereira Passos, né? O presidente Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos fizeram no Rio de Janeiro, ali no início do século XX, né, com aquela política de Belle Époque, fazer com que o Rio de Janeiro se parecesse com Paris. Ocorreu ali também no início do século XX, entre 1902 e 1906, que foi o governo Rodrigues Alves ali. Ele queria embelezar, transformar o Rio de Janeiro numa capital turística internacional, mas pegando os pobres, os ex-escravos, aquelas pessoas sem perspectiva de vida, e empurrando para outras áreas da cidade, né? Aí surgem as regiões periféricas, essas pessoas que moravam ali no centro, na região central do Rio de Janeiro, nos cortiços, foram expulsas de suas casas, empurradas, aí começam a habitar morros, regiões mais distantes da região central, enfim, né? Voltando lá, essa mulher, ela começou a falar da cor da pele dos torcedores do Remo, né? Que eles são pobres, que foram montados de jegue para Santa Catarina, e eu percebo que esse tipo de atitude, ela acaba contagiando outras pessoas. As pessoas, quando elas são tiradas da sua posição de vigilância, né? Quando elas estão autovigilantes ali, com pudor naquilo que falam, para esconder seus preconceitos, seus racismos, as pessoas, quando estão atentas, elas escondem seu preconceito, escondem o racismo, né? Elas escondem o quanto elas são podres, nojentas, porcas, imundas, né? Canalhas, crápulas. Elas conseguem camuflar esse preconceito. Às vezes dá uma escorregadinha, mas quando elas estão soltas, descontraídas, e quando estão num ambiente que psicologicamente elas entendem que é mais permissivo, né, de se expor aquilo que pensa, sempre tem um para jogar para fora o seu veneno. E isso causa um efeito manada, sabe? Isso psicologicamente causa um efeito manada ali. Então, no momento de descontração, em que tem esse ar, em que existe esse ar de permissividade, elas acabam botando seu ódio para fora, a sua verdadeira face para fora. E o que me deixa mais assustado é que isso não é uma atitude individual. Isso acaba contagiando outras pessoas que também são podres por dentro. E elas acabam colocando para fora aquilo que elas verdadeiramente são. Aí um outro cara começou a falar da cor da pele dos torcedores do Remo, do Pará, né? E começou a falar um monte de troço racista, de troço... um
monte de lixo, na verdade, porque eles são lixo, as pessoas são lixo, né? Só que quando eu vejo um racista, eu penso assim: caramba, que pena dessa gente. Quem os condenou a tamanha ignorância? Quem os condenou? Foram os pais dele? De onde eles absorveram essa cultura de que eles são superiores porque tem um tom de pele mais claro, porque tem uma situação financeira melhor? Se realmente tem, né? Então eu acho muito engraçado quando um racista se manifesta, isso acaba contagiando os outros, e isso acaba causando um clima de permissividade. Eles começam a colocar para fora todo o lixo que está dentro deles. Todo o lixo. É por isso que é uma obrigação nossa ser antirracista. E ser antirracista e ser intolerante com os intolerantes não é uma postura dos negros e de todos aqueles que sofrem com preconceito todos os dias. É uma postura de todos que têm consciência. Boa consciência. Mas é óbvio, as feridas estão abertas. Ontem, isso na história foi ontem, o 13 de maio de 1878 foi ontem. A abolição da escravatura foi assinada. Ali interrompeu-se porcamente um sistema. Mas e a cultura? O que foi feito ali em 13 de maio de 1878 para fazer assim, ó, tá aqui. Agora nós precisamos acabar com esse olhar de coisificação. Pessoas negras, pessoas de outras etnias não são coisas, não são inferiores a nós. Então o que faremos para começar a desintegrar esse tipo de visão? A acabar com esse tipo de olhar superior ao outro? O que fazer para reparar tamanho mal de mais de 300 anos? Aí eu vejo gente esclarecida, inclusive, não, a gente não tem consequência nenhuma dos tempos de escravidão, isso é balela, isso é mimimi. Gente, existiu uma lei. Existiu uma lei no século XIX, a primeira lei de educação do Brasil, 1837, estava ali explícito, não era implícito não, explícito, proibido negros, libertos ou escravizados, de frequentar a escola pública. A escravidão foi abolida em 1878. Vocês acham que a proibição, as barreiras que impediam os negros de frequentar a escola caíram assim que a Lei Áurea foi assinada? É só ver os impactos décadas após a escravidão. 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. Ainda em 1950 tínhamos mais analfabetos do que gente que sabia ler e escrever. Isso surgiu da onde? Tem consequência nenhuma não dos tempos de escravidão? Já vi gente aí letrada dizendo que nós nunca tivemos lei que impedia negros de estudar. Mentira! A primeira lei da educação, pesquisa no Google. Qualquer dado, não vou me esforçar aqui, qualquer índice, qualquer dado, qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que o Brasil é o maior país de população negra fora da África. 56% da população é negra, preta, parda, e nós somos minoria em tudo de bom. Tudo de bom nós somos minoria. Tudo de ruim somos maioria. Tudo isso é obra do acaso. Pelo amor de Deus, gente. 137 anos na história, ali atrás. É ali atrás. Eu vi um professor esses dias falando sobre questão de cota, defendendo que é contra a cota racial, que não é a favor de cota racial, e alegou que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Beleza, todos são iguais perante a lei. Já que você quis abordar a questão jurídica, você já ouviu falar do termo jurídico isonomia? O que é isonomia? É um termo jurídico também, que está implícito no nosso ordenamento. O que é isonomia? Porque as pessoas acham que a lei tem que tratar todo mundo igual, todo mundo é igual. Então não tem que ter... Isso é privilégio, negro com cota é privilégio. Meu amigo, isonomia é tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, visando a justiça social e a equidade. E é só falar em justiça social que chama de comunista. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem me esforçar para dizer que as disparidades educacionais no Brasil são tremendas.
que a falta de oportunidade para milhões de crianças é uma realidade. Eu vi um dado esses dias na Maré, de 2014 até 2025, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, só as crianças da Maré perderam um ano letivo de aula por conta de violência. É como se a violência tivesse impedido nos últimos 10 anos delas frequentarem 365 dias a escola. E tudo isso é mimimi, tudo isso não tem nada a ver. E essas crianças têm as mesmas condições de pandemia. Muitas crianças não tiveram a menor condição de acompanhar os estudos, falta de tecnologia, falta de internet, falta de um ambiente favorável, violência. Gente, eu preciso me esforçar para dizer que que todas as crianças do Brasil partem de pontos diferentes. Ah, mas é só se esforçar. O filho de Dona Maria conseguiu, ele se esforçou. Estamos falando de regra ou exceção? É óbvio que alguns se esforçam tanto, e a verdade também é que muitos filhos das elites são tão vagabundos e preguiçosos porque já nasceram com a bunda virada para a lua, que os esforçados acabam tomando vaga desses vagabundos aí, esses juninhos de 40 anos que ainda estão na casa dos pais lá. Ô mãe, aí, vou surfar, mãe, tem 50 conto aí, mãe, aí, vou com a galera, mãe. Então, gente, Dia da Consciência Negra, comemorar, infelizmente, em 2025 nós ainda não temos motivo. O que a gente precisa fazer é sentar e discutir políticas públicas com a finalidade de garantir a equidade. Porque essas pessoas que falaram isso lá no estádio de futebol lá em Santa Catarina, essa mulher, depois um cara que apoiou, depois outro racista, foram no efeito manada, daqui a pouco vai dizer que é doente, vai arrumar um laudo, vai arrumar um remédio, dizer que toma Gardernal, né? Só não vai dizer que toma um supositório, né? Que não enfia um supositório no rabo. Mas enfim, daqui a pouco vão dizer que são doentes. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa parar e sentar e pensar em políticas públicas que façam com que exista realmente na nossa sociedade equidade, justiça social, porque nós temos ainda muitas veias abertas, muitas feridas abertas na nossa sociedade. Tem uns tapados aí que dizem que não tem nada a ver, que o Brasil de hoje não tem cicatriz nenhuma do Brasil de ontem. Mas nós sabemos que nós que resolvemos ser saudáveis em tempos de doença coletiva, de loucura coletiva, nós sabemos que não é bem assim. Então, eu lamento muito pelos torcedores do Remo, tá? Fica aqui a minha solidariedade. E com relação aos agressores, sinceramente, não acredito em justiça contra eles, né? Não acredito em nada. Eles vão se dizer doentes e ninguém vai fazer mais nada. Isso vai continuar acontecendo. Mas eu só peço a vocês, antirracistas, não importa o tom da pele, não deixem de se manifestar, porque o mal se manifesta, o bem não pode se calar. Os doentes estão se manifestando, os sadios não podem se calar. Então fica aqui o meu desabafo, a minha solidariedade e o meu repúdio a esses tralhas, a esses lixos de gente.